Olá, queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui com este momento de reflexão na Palavra de Deus. Chamo todos vocês muito bem-vindos e iniciamos este momento invocando a presença do nosso bondoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje eu quero destacar como tema o pecado original e o pecado atual. Para início, vamos ouvir uma música do nosso cancioneiro, Aos Pés da Cruz de Jesus. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Para iniciar a nossa reflexão, eu faço uma primeira pergunta. O que é pecado? O que você entende por pecado? Nós poderíamos dar algumas explicações, mas indo direto ao ponto, pecado é errar o alvo. Pecado é, biblicamente falando, a transgressão da lei de Deus. E, em primeiro lugar, quando eu falo de errar o alvo, Deus tem um alvo, e este alvo é a perfeição. Ou seja, nós deveríamos cumprir a lei de Deus 100%. E como nós não conseguimos cumprir esta lei 100%, nós erramos o alvo. E isto é pecado. A transgressão da lei de Deus. Nós passamos por cima. Nós desrespeitamos a vontade de Deus. E isso não é de agora. Isso aconteceu já desde muito tempo, quando Adão e Eva pecaram. A partir daí, todos nós nascemos com o pecado. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É passar por cima, é errar o alvo. E o pecado entrou no mundo como? Já disse anteriormente, quando Adão e Eva erraram o alvo, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando eles transgrediram a lei de Deus. Primeiramente, veio a desobediência de Satanás. Quando Satanás, ele se rebela contra Deus lá no céu e Deus o expulsa. Deus o condena ao fogo eterno, ao inferno. E Satanás não se conteve. E ele então tentou o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus, Adão e Eva. E eles, infelizmente, não resistiram à tentação e caíram em pecado. E a partir daí, vêm as consequências. A expulsão do paraíso, vem as dores, a fome, o cansaço, vem o trabalho pesado, vem as dores ao dar à luz,
E não bastasse todas essas coisas, vem o ódio, vem o rancor, vem a mágoa, vem, biblicamente falando, o primeiro homicídio, Caim matando seu irmão Abel. E assim a história humana, ela vai só se decaindo. Ela entra numa decadência até o ponto de Deus enviar o dilúvio para exterminar a raça humana, exterminar tudo que existia, com exceção da família de Noé e com exceção de um casal de cada animal. Diante de tudo isso, a palavra de Deus aponta para o pecado, dizendo assim, 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Pesada essa frase, né? O pecado ele não parte de Deus, o pecado parte de Satanás. E quando nós pecamos, nós estamos fazendo exatamente o que Satanás quer. Nos ofendemos uns aos outros, nos afastamos uns dos outros e fazemos totalmente contra a vontade de Deus. Isto é errar o alvo, isto é passar por cima da linha, isso é transgredir a lei de Deus. Veja o que diz Deus através do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. O pecado entrou no mundo por um homem. A morte entrou no mundo por um homem. Nesse caso, Adão e Eva. Um homem, uma mulher, como queiram. E assim, todos hoje nascem com o pecado. E aqui é necessário que entremos em um ponto muito importante da doutrina bíblica. Quantos tipos de pecado existem? E eu posso dizer para vocês aqui com toda firmeza e segurança que existem 2 tipos de pecados: o pecado original e o pecado atual. O pecado original é esse descrito em Romanos 5:12. Eu vou ler mais uma vez o texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ali nós temos uma herança que recebemos de Adão e Eva. E é este pecado que nós nascemos com ele. Veja Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. É mau o desígnio íntimo de todo homem desde a sua mocidade, desde pequeno. Muitas pessoas falam assim: mas a criança não entende nada. Mas a criança não peca. Mas a criança é inocente. Pode até ser inocente, pode até parecer bonitinho, mas por que uma criança responde? Por que uma criança faz malcriação? Por que uma criança bate no rosto do pai e da mãe em muitas oportunidades? É consequência do pecado, queridos irmãos. É consequência do pecado. Não adianta nós querermos tapar o sol com a peneira. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores por causa desta herança maldita que recebemos de Adão e Eva. Isso é o que carregamos conosco, é a velha natureza, é a corrupção da natureza humana, é a transgressão da lei de Deus. Isso não acontece somente no nosso dia a dia, mas isso acontece desde que nós somos gerados no ventre materno, desde que nós somos gerados por Deus, nós somos pecadores.
E aí nós podemos comprovar isso no Salmo 51, versículo 5, que diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E Mateus 15, 19 diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São coisas que partem do coração, de um coração corrompido, de um coração manchado pelo pecado, manchado por esse pecado original que nos afastou e nos afasta do nosso bondoso Deus. E aí então Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E aí é mais uma situação: se nós sabemos que devemos fazer o bem, de qualquer forma, ir à igreja, ajudar o próximo, ajudar o irmão, enfim, trabalhar para o reino de Deus de uma forma em geral, e eu não faço, eu estou pecando também. Eu também estou me afastando de Deus. E tudo isso acontece por causa do pecado original. Estas questões aqui mencionadas, do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsas testemunhas, blasfêmias, isso faz parte do pecado atual. Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia chama-se pecado atual. Os exemplos que eu citei aqui da criança, pecado atual. Mas por que acontece o pecado atual? Por causa do pecado original. Se nós não tivéssemos, quando eu digo nós, o ser humano não tivesse transgredido a lei de Deus lá ainda no jardim do Éden, nada disso aconteceria. Seríamos santos, seríamos perfeitos. É isso que Deus diz lá no início em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O Deus triuno estava ali e ele assim o fez. O ser humano puro, santo, sem defeito, perfeito, ele não errava o alvo. Errou o alvo no ato da tentação de Satanás, e ali inicia o pecado original. Muitas pessoas questionam o pecado original. Por isso também muitas pessoas não aceitam que uma criança seja batizada. Nós vimos no estudo anterior que as crianças também devem ser batizadas. Por quê? Porque as crianças também são pecadoras e necessitam da graça de Deus. Porque as crianças já nascem com o pecado original, e que este pecado original faz com que nós erremos o alvo e façamos tantas coisas más em nossa vida, em nosso dia a dia. Diante de tudo isso, veja bem, só resumindo aqui: pecado original herdamos de Adão e Eva. Pecado atual, em consequência do pecado original, nós cometemos todo tipo de pecado atual no nosso dia a dia. A desobediência, a falta de respeito, as fofocas, a calúnia, os maus desejos no coração, a impureza de coração, o desrespeito ao pai e à mãe, o desrespeito dos pais para com os filhos. Enfim, poderíamos citar uma lista enorme aqui de pecados conhecidos como pecado atual no nosso dia a dia e que são exemplos práticos. Então, o pecado atual é aquilo que fazemos no dia a dia, é a transgressão da lei de Deus do dia a dia, é o errar o alvo no dia a dia. E Deus ameaça castigar isso. Deus não nos odeia, pelo contrário, Deus nos ama, mas Deus detesta o pecado. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Mesmo assim, Deus ameaça castigar o pecado. E a Bíblia tem um monte de exemplos disso, de pessoas que tiveram oportunidade, mas não voltaram atrás em seus atos. E um dos exemplos mais clássicos da Bíblia é o exemplo de Noé. Como disse anteriormente também, Deus chegou ao ponto de destruir tudo que
havia feito, mantendo apenas a raça humana através da família de Noé, que era a única família cristã naquele contexto, e os animais através de um casal de cada animal que entrou na arca. Por quê? Por causa da corrupção, por causa do pecado, por causa da iniquidade, que é não ter mais vergonha do pecado, que é gostar de pecar. E assim Deus o fez. Mas Deus não fez isso de uma hora para outra. Deus chamou Noé para construir aquela arca, e Noé levou 120 anos construindo a arca e dando testemunho de que Deus iria enviar o dilúvio e que todos deveriam se arrepender. O que aconteceu? Todos, sem exceção, eles criticaram e debocharam de Noé e toda a sua família, que trabalhavam constantemente naquela construção. Veio o dilúvio e Deus salvou a raça humana através daquela família. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Isso é maravilhoso. Por quê? Mais uma vez repito, Deus não abandonou o ser humano. O salário do pecado é a morte. Ou seja, por causa do pecado todos nós um dia vamos morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, Deus enviou seu Filho amado para nos redimir, para nos limpar, para nos salvar, nos resgatar. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. E aqui é um texto muito importante também, porque existem pessoas, e eu diria que isso é até uma superstição, que diz que o pecado dos filhos até os 7 anos cai sobre o pai. Não, não cai sobre o pai. Pecado é de cada um. Se eu cometi o pecado não vai para os meus filhos. Se o meu filho pecou, o pecado não vem para mim. É individual. O pecado é individual, a salvação é individual, o perdão é individual. Por isso, há necessidade de crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Não deixe para amanhã. Creia hoje. Ouça o que Jesus está nos dizendo. Jesus nos diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu posso aliviar-vos. E é nesse sentido também do peso pelos nossos pecados. Jesus está ali de braços abertos para nos perdoar, para nos purificar. Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele pagou o preço. Sabem por que Jesus pagou o preço? Porque Deus exige a perfeição. Imagine, nós vimos que Deus ameaça castigar o pecado. E agora nós vemos que Deus exige perfeição. E o que vai ser de nós? Porque nós não somos perfeitos. Mas como assim Deus exige perfeição? A palavra de Deus é clara com relação a isso. Olha, Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E ainda em Levítico 20:26 diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Ou seja, cumpram a lei perfeitamente. Sejam santos. E nós não conseguimos, e aí está o grande problema do ser humano. Aí eu volto para o Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Não tem como ser santo, não tem como ser purificado por nossa própria razão ou força. Lutero, na explicação do Credo Apostólico, 3º artigo, ele diz: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas é o Espírito Santo que me chama, congrega, ilumina, santifica. É o Espírito Santo que me torna um filho de Deus, que me torna um cristão. Queridos irmãos, ninguém cumpre a lei de Deus perfeitamente. Ninguém é capaz disso.
O único que foi capaz de cumprir e suprir as nossas necessidades foi Jesus. Jesus, então, pagou o preço. Jesus cumpriu a exigência de Deus. Por isso, Jesus precisava ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como também em um dos nossos estudos eu expliquei. Verdadeiro Deus exatamente para cumprir a lei de Deus em nosso lugar, assim fazendo ou cumprindo a exigência de Deus em nosso lugar, a perfeição de Deus. E homem, para pagar o preço pela nossa imperfeição, pagar o preço pelos nossos pecados. Tudo bem, mas então, para que serve a lei? Por que a lei está aí ainda? Por que tanto se fala de lei? Exatamente porque a lei, ela tem 3 funções, poderíamos dizer assim. A lei serve de espelho, de norma e de freio. Então, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, quando nós olhamos no espelho, nós vemos nós como nós somos. E a lei nos mostra o que nós somos, pobres e miseráveis pecadores. E precisamos desesperadamente da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Precisamos da salvação de Deus. Caso contrário, estamos condenados. A lei serve de norma, de regra, poderíamos dizer assim. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Isso está registrado no Salmo 119, versículo 9. A lei está ali para nos mostrar, para nos apontar a Jesus, para mostrar o caminho que devemos seguir. É como um sinal de trânsito. Se você ultrapassar em sinal vermelho, você fatalmente vai causar um acidente. Então, passe no verde. E o verde é Jesus. Busque em Jesus o perdão. Busque em Jesus a orientação para a sua vida no seu dia a dia. Busque em Jesus a transformação da sua vida. A metanoia. Metanoia é isso, mudança de comportamento. Procure acertar o alvo. Mesmo que nós vamos errar, porque nós somos imperfeitos, mas vamos dar o melhor de nós. Vamos procurar viver uma vida cristã melhor, dando testemunho, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, ajudando o nosso próximo, testemunhando a nossa fé. Vamos assim agir, porque é isso que Deus quer de nós. E a lei ainda serve de freio. O freio é para barrar toda a maldade do ser humano. Imagine que mesmo assim o ser humano age por instinto, é mau por instinto, e muitas coisas más o ser humano faz. E por isso a lei está ali para dizer: não faça isso. Não mate, não adultere, não cobice, não fofoque, não calunie, honre teu pai e tua mãe, obedeça teu pai e tua mãe, obedeça somente ao Senhor, sirva ao Senhor. É isso que a lei está nos dizendo. Então a lei de Deus, na ordem certa, serve de freio, espelho, norma, ou freio, norma, espelho, para nos guiar em nosso dia a dia. E de uma forma geral, a lei, ela aponta para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, diante de tudo isso, nós chegamos à bela conclusão de que, mesmo Deus ameaçando castigar o pecado, mesmo Deus destruindo praticamente toda a raça humana por ocasião do dilúvio, Deus jamais abandonou a sua criação. Pelo contrário, Deus nos amou desde o princípio, desde a criação. Deus nos amou muito, o seu amor é infinito. No ato do pecado, houve sim a consequência, houve sim a expulsão lá do Jardim do Éden. Tinha quebrado o elo, aquela ligação perfeita com Deus
foi quebrada, o ser humano se afastou de Deus. Mas Deus prometeu o Salvador. E Deus cumpriu essa promessa. E em João 3,16 nós temos isso muito claro, quando Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante de tudo isso, só queremos louvar e agradecer a Deus. Diante de tudo isso, chamo a você, querido irmão e irmã, para refletir sobre a nossa condição humana, refletir sobre tudo aquilo que Deus fez por nós, refletir sobre a nossa incapacidade de, por nossa própria razão ou força, alcançar a salvação, e refletir sobre o que Jesus, o que Deus fez por nós através da obra redentora de Jesus. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe para que assim você possa crer todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado por vir ao nosso encontro, por não nos abandonar. Esteja conosco, sempre nos orientando, nos guiando, nos mantendo na fé verdadeira e nos fortalecendo dia após dia. Oramos pelos enfermos, Senhor Deus, aqueles que já estão em casa, oramos para que o Senhor possa recuperar a sua saúde e assim lhes dar forças para a cada dia com alegria te servir. Oramos por todos aqueles que passam por qualquer outro tipo de aflição, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, guiá-los e restaurar-lhes a sua saúde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais esta reflexão. Eu convido a cada um de vocês da congregação aqui de Afonso Cláudio para participar dos nossos cultos neste final de semana, sexta-feira às 19 horas, sábado às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe todos, tenham todos uma ótima semana. Fique agora com a música Livres para Servir. Posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou.